Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, sou do time de marketing da Mereu e hoje a gente está com mais um episódio. Eu tô aqui com o Ivan, que é o nosso cofundador, meu amigo de bancada. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Tudo certo. Muito legal estar aqui com você nessa terceira temporada, com pessoas super relevantes, Sim. amigas nossas. Sim. E tô animado para esse papo de hoje. Por favor, apresente a nossa convidada. Eu também estou bem animado. A gente tem falado de cultura em diversos temas aqui durante essa temporada e outras temporadas também. E hoje a gente vai falar sobre cultura de resultados. E para falar de cultura de resultados, a gente chamou hoje a Fabiana Meirelles, que é diretora de RH Brasil da Convergente. Tudo bom, Fabiana? Tudo bom. Tudo bem, Ivan? Joia. Amigos de longa data, muito obrigada por me convidarem para fazer parte desse podcast. Estou muito feliz. A gente que agradece. Falar de cultura é muito importante em qualquer organização, porque é o que move para o futuro, né? Então, estou muito feliz. Vou contar um pouquinho sobre mim, né? Por favor. Eu sou Fabi Meirelles, sou diretora de RH Brasil da Convergent, mas tenho aí uma carreira de mais de 15 anos em RH. Passei os últimos 10 anos no varejo. Também tive algumas passagens importantes aí por indústrias, que foi onde eu conheci o Ivan, né? Que foi a Magnesita e na Johnson & Johnson. E agora eu tô desbravando esse mundo da tecnologia, que é completamente novo para mim, mas que também fala muito sobre cultura. Então tô muito feliz de bater esse papo com vocês. Perfeito. Então vamos iniciar o nosso papo sobre cultura. A gente tem um episódio falando sobre culturas, enfim. Eu queria ir mais um direto ao ponto na cultura de resultados, né? A gente vê muitas vezes falando sobre cultura de resultados versus cultura de resultados sustentável, né? Como é que é essa diferença entre uma cultura de resultado e uma cultura de resultado sustentável? E é possível a gente trazer esse olhar mais humano para essa cultura de resultados? Tem a ver com a cultura de resultados sustentável? Como é que você vê isso? Tem. E acho que cultura de resultados e cultura de resultados sustentáveis, elas coexistem e elas sempre vão coexistir porque elas estão em momentos diferentes, né? Uhum. Quando eu olho para a cultura de resultado, ela tá olhando curtíssimo prazo. É o que eu preciso resolver para amanhã, né? Que é muito um pouco da dinâmica que eu vivi nos últimos 10 anos no varejo. O que a gente faz hoje para resolver o problema de 10 minutos de atrás, assim? Então, a gente precisa ter um olhar mais de curto prazo, é mais resolutivo. Eu falo que trata mais o sintoma do que a causa. Entendi. Quando a gente pensa numa cultura de resultado sustentável, ela traz muito o aspecto humano, que é o que você trouxe, né? Então, a gente está olhando o médio e longo prazo, a gente está olhando para o fator pessoas, a gente está olhando para o fator sustentabilidade ambiental, que muito se fala em ESG hoje em dia. A gente está olhando o longo prazo de uma maneira muito mais holística. E ela é muito necessária, porque quando a gente pensa em sustentabilidade das companhias, a gente tem que olhar o longo prazo. Uhum. Ainda que seu negócio tenha uma agilidade diferente, então elas precisam coexistir. Vamos ter momento para olhar muito para o curto prazo, que é a cultura de resultado mais pragmática, e a cultura de longo prazo, para a gente olhar a sustentabilidade, que a gente vai olhar pessoas, quando a gente pensa na perspectiva de RH, né? Você vai pensar em sucessão daquele negócio, nas estratégias de daqui 5 anos, onde a gente quer estar daqui 5 anos, né? Então, elas precisam coexistir, elas são importantes e sim, o aspecto humano faz parte e é muito necessário, porque hoje a empresa, ela pode ter a tecnologia que for, as pessoas que vão mover a companhia para onde ela quer chegar. Então, a gente precisa equilibrar esses dois polos para que eles coexistam dentro do tempo certo e da maneira que precisa acontecer, né? Perfeito. Uhum. Quando a gente fala, talvez, cultura de resultados, às vezes dá uma impressão para as pessoas de algo ruim ou como eu posso dizer, pressão, etc, né? Talvez algo que não é bom, né? Cobrança e tudo mais. Mas quando você tocou bem no assunto, que a gente quer uma cultura de resultado a longo prazo, você quer fazer aquilo, entregar resultado, mas de forma sustentável, onde que não vai ser um resultado de 1 ano e 2 anos de resultados ruins, né? Você pensa no longo prazo. Como que você poderia falar para o nosso público quais são os cuidados ou as etapas de planejamento que você poderia ter para não deixar que essa
cultura de de resultados assuste e que a gente consiga mostrar que cultura de resultado toda empresa deveria ter da melhor forma possível, que seja sustentável, né? Assim, a gente parte de um lugar que a empresa nasceu para dar lucro. Exato. Assim, não conheço uma empresa que não nasceu para dar lucro. E eu acho que a cultura de resultado de curto prazo, ela é muitas vezes muito necessária. E quando ela é bem comunicada, ela é bem gerida, e aí vem o modelo de gestão, que ele é fundamental para o dia a dia. Então, se você consegue comunicar, eu acho que a comunicação, ela é chave em qualquer um desses processos, né? Mas quando você consegue comunicar muito bem, onde você precisa chegar, por que que a gente precisa tratar esse curtíssimo prazo e como a gente vai chegar lá, ajuda. Outra coisa que eu falo que para a cultura de resultado não ganhar esse teor, assim, você ter muitos ritos bem estabelecidos, com quês e porquês, que eles existem, e que eles façam sentido para a resolução do problema. Porque quando você tem um bom rito, né? Então, eu vou fazer uma sprint hoje, a gente vai combinar o jogo da semana, tira-se o peso, né? Acho que as pessoas começam a ter clareza. Então, uma liderança que consegue comunicar bem, né? E acho que tudo começa pelo líder. Líderes, façam trabalhos de vocês, por favor. Mas assim, quando você comunica bem quais são os ritos, o que a gente está olhando, quando a gente comunica bem propósito, é muito difícil você chegar lá nessa condição ruim. Você só chega num lugar muito ruim numa forma muito ruim. Se você tem forma, se você tem rito, se você tem propósito, isso tudo muito bem comunicado. E mais do que isso, até quando você tem falta de recurso, nossa, mas a equipe tá estafada. Como é que a gente se reorganiza? Como é que a gente negocia, né, o prazo, né? As pessoas perderam ou, sei lá, criaram uma barreira entre a comunicação colaborador e liderança para ter esse tipo de conversa. Então, acho que tem um lugar de liderança empática, com clareza, com boa comunicação, que eu acho que evita qualquer tipo de atrito que pode gerar do tema de cultura de resultado, porque ela vai existir, gente. O resultado de curto prazo, ele precisa também existir. A gente trata tantas coisas na agilidade do tempo de hoje, que ela vai existir, mas com uma boa comunicação, bons ritos e uma boa liderança. Comunicação, alinhamento ali, né? Eu entendendo o porquê, né? Que aquilo impacta a vida da empresa, a saúde, de que todo mundo tá naquele barco. Sim. Todo mundo começa a entender o propósito e se engajar, né? Agora, se não sabe o porquê que tá fazendo aquilo, pode dar a impressão que vai estar fazendo ali para mostrar um resultado, mas não está conectado com a estratégia. Não tem propósito, e se está, todo mundo se engaja mais, né, Fabi? E eu acho que a gente tem que ter até muito cuidado quando a gente vai levar um propósito, porque a gente às vezes não fala o propósito do por que ele é este propósito e onde que a gente quer chegar com ele, né? Acho que tudo tem que ter contexto. Sim. Então, até o do curto prazo, ele precisa do contexto. A gente, às vezes, toma atitudes difíceis, né? Não muito populares, isso acontece com frequência, mas ele tem um propósito de ser. E eu acho que a gente tem que ser transparente na comunicação. Quando a gente dá a notícia pela metade, a gente cria um espaço para uma especulação tão grande das pessoas. Então, eu sou muito a favor da transparência, da comunicação clara, dos quês e porquês muito bem ditos, que conectem com o propósito de uma companhia. Então, acho que ter esse equilíbrio entre esses fatores é fundamental. Gera confiança, né? Totalmente. Liderança empática, sim. Você quer que um time trabalhe com você, seja transparente, tenha rituais claros, tenha momentos de acolhimento e empatia. Porque você pode olhar para uma pessoa do seu time, você vê que ela não tá bem e você não faz absolutamente nada com isso, naturalmente, essa relação, uma hora ela vai se quebrar. E aí, tudo que vem com ela também, né? Produtividade, o que essa pessoa acredita que tá ali fazendo no dia a dia. Então, quanto mais engajamento e conexão você cria com o seu time, mais fácil fica todo o outro processo, né? De comunicação, de tratativa. E você citou os ritos, né? Bom, a gente precisa planejar, precisa executar, mas existem os ritos ali que são, acredito eu, de acompanhamento
dessas ações e como elas estão indo. Na sua experiência, Fabi, como é que são esses ritos e como é que você percebe que as empresas, ou até na sua experiência, como é que foi o acompanhamento? Ele é muito necessário, a gente já entendeu a comunicação ali, mas como é que a gente faz esse acompanhamento dessa cultura de resultados junto com as pessoas ou com os líderes até? Eu acho ele, assim, chave, fundamental para qualquer modelo de gestão que a gente queira aplicar. Porque quando a gente fala em lifelong learning, quando a gente fala em aprendizado contínuo, você só sabe o que você precisa tratar se você tem clareza, né? E você conversa sobre isso. Então, feedback nesse processo é fundamental. Por que que isso tá bom? Por que que isso tá ruim? Você ter ferramentas, metodologias para chegar na questão da causa e não sintomas, porque um erro muito comum é a gente tratar o sintoma e não a causa. E a gente muitas vezes vai ter que tratar o sintoma de fato, mas quando mais você cria ritos para falar de planejamento, de plano de ação, o que vai ser feito, esse acompanhamento, mais fácil fica. Não é à toa que a gente vê hoje um movimento corporativo para modelos mais ágeis, porque as pessoas querem ter ritos muito bem estabelecidos para alcance de resultado no curto, no médio e, obviamente, são uma consequência para o longo prazo. Porque você começa a acompanhar, ter clareza do que é bom, do que não é bom, o que a gente pode fazer de diferente. O aprendizado contínuo, ele é importante nesses processos. Sim. Né? E quanto mais o feedback você tem, né, a chance de você cometer os mesmos desvios é muito menor. Porque você começa a ter colocar na sua mochilinha uma bagagem de aprendizados de coisas que deram certo, de coisas que deram errado. E eu acho que tudo isso somado te leva para um lugar diferente, né? Ontem estava conversando com uma amiga sobre um livro, um livro de um autor americano que a gente até não lembrou o nome, mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Sim. Mas o que te trouxe até aqui é toda a bagagem que precisa para você fazer um movimento diferente para o futuro. Então, como é que a gente equilibra essas frentes? E sim, o ritual de planejamento, acompanhamento, ele é fundamental para você planejar o que pode dar certo, o que pode dar errado e o que você vai fazer de diferente. Hoje a gente tem, né, os processos de modelo de gestão, com as metas advindas da estratégia e tudo mais, e o processo de desenvolvimento das pessoas, né, entendendo os gaps, trazendo os feedbacks, os PDIs, como que esses dois processos impactam, alimentam ou, né, conectam com a montagem de uma cultura de resultados, essa cultura que a gente entende que tem que ser sustentável, olhando para o futuro. Acho que quando a gente pensa em desenvolvimento, né, e a cultura ela anda muito lado a lado desse processo, você precisa ter clareza de quais habilidades você precisa para o futuro. E isso anda com a gestão de resultado, porque se você vai tratar um projeto, quais são as pessoas e quais são as habilidades que eu preciso que essa pessoa tenha para tocar esse projeto desta forma. Então, você começa a olhar o desenvolvimento à luz de habilidades, no aprendizado contínuo. Então, essas coisas, né, o tema de desenvolvimento que você vai buscar olhar para o seu time e desenvolver ele em certas competências, questões, junto com a cultura de resultado, ela vai andar no paralelo, porque se você tem gente melhor formada ou que tem clareza do que precisa ser trabalhado, mais fácil você chegar lá. A mesma coisa quando a gente pensa em sucessão. A sucessão é um processo que acho que nos meus últimos 10 anos de RH eu tenho trabalhado com frequência. É um problema que todas as organizações têm, porque nunca ninguém parou para olhar. Porque a gente vai deixando, mas contrata, depois a gente vê o que a gente faz, olha para o mercado. Só que a gente tem dentro de casa, geralmente, um monte de colaborador que, se muito conectado com o propósito, vai fazer o melhor que ele pode, vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida. Quando você dá ferramental para que ele entenda quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, conectado à gestão de resultados, porque se você sabe o que você precisa dentro de um projeto, dentro de um cargo, dentro de uma posição, quais são as habilidades que você precisa desenvolver e você conecta isso com o seu processo de avaliação, com o seu processo cultural, muito mais fácil, muito mais ágil, você chega lá. Sim. Né? Então, quando você tem esses polos andando juntos e de maneira bem combinada, até no quesito de reconhecimento, né? Que acaba se tornando um traço de cultura importante,
anda tudo muito mais fácil, né? Você tem mais fluidez, você tem mais conexão e mais do que tudo você tem engajamento. Hoje, com o mercado que a gente tem, em que hoje não existe mais concorrente direto, né? O mercado de pessoas. Hoje você contrata pessoas de segmentos muito diferentes e essa diversidade que enriquece a sua E companhia. de qualquer lugar hoje em E dia, de qualquer lugar, Exatamente. né? O remoto veio para mostrar que É. dá para ter. Então, assim, putz, eu quero uma pessoa com uma habilidade assim, eu posso buscar ela em outro país. Uhum. Então, você ter um senso de engajamento e de propósito e ter processos dentro de casa que te ajude a chegar lá faz toda a diferença. E essas coisas têm que andar junto com a cultura organizacional. É. A cultura molda o todo, o propósito também. É. Então, como é que você conecta todas essas pontas e dá as ferramentas, que é um pouco do que a Mereu oferece de solução, para que as empresas consigam, vamos falar, que elas se congruam para o mesmo lugar, né? Que a Sim. gente conecte todos esses pontos. Perfeito. E quando você fala, né, a gente tem tratado, na verdade, a gente tem falado nessa terceira temporada uns temas relevantes que impactam tanto o engajamento quanto o senso de pertencimento dos colaboradores nas organizações, né? Então a gente já falou sobre o autoconhecimento, de saber se você está alinhado a essa cultura ou não. A gente também falou de partnership, que dá aquela sensação de que, poxa, eu faço parte, sou quase dono do negócio também. Então existem diversas formas que a gente vem trabalhando esse senso de pertencimento nas organizações hoje. Então, eu queria saber qual é o impacto para o colaborador e para a organização no sistema de cultura de resultados, o colaborador ter esse senso de pertencimento forte. O que você acha que é o impacto disso? Eu acho que o que mobiliza sempre é a liderança. Uhum. E assim, a liderança, ela precisa estar muito alinhada com a sua cultura. Uhum. O que a gente vê muito, né? Um líder que ele é exemplar em resultado, entrega pra caramba, mas ele mata o time no meio do caminho. Ou seja, ele não tem a sua cultura. E a gente muitas vezes não toma decisão Uhum. porque o cara entrega resultado. Mas e sustentabilidade no longo prazo? É verdade. Então, tudo começa no final do dia com uma boa liderança. E o autoconhecimento dessa liderança de si mesmo, de também se reconhecendo em seus gaps, né? Ter um mínimo de um nível de transparência com o time e de vulnerabilidade que ele pode apresentar e convidar o time para esse processo. Então, com uma comunicação clara e transparente, que é o que eu vou repetir 20 vezes aqui. Uhum. Mas assim, sem comunicação, sem transparência, sem propósito, essa liderança não leva o time dela para lugar nenhum. Vai virar uma relação processual. E isso não tem sustentabilidade no longo prazo. E aí você vai criar um turnover, e aí você vai ter um custo de reposição, porque o custo de vacancy fica muito maior do que se você tivesse dedicado tempo para desenvolver o seu time. E mais do que isso, é você também ter com o seu time essas conversas de desenvolvimento, com feedbacks frequentes, porque o feedback ele pode ter os momentos formais, que toda organização provê, assim, né, de momentos no ano. Mas o feedback é todo dia, ele é contínuo. Eu não preciso esperar 6 meses para falar para o meu colaborador que aquilo não tá legal. Então, como é que você cria um fluxo de comunicação, ritos novamente, né, com essa liderança que vai, obviamente, garantir um walk the talk com a cultura, porque isso é fundamental, mas que também cria uma relação de confiança e de empatia com o colaborador, porque esse processo ganha. Eu acho que tem uma pesquisa que fala, né? As pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam a liderança. Exatamente. E você, como diretora, né, de RH, tem esse papel de olhar para essas lideranças e falar, poxa, eu preciso de vocês. É um desafio ainda trazer a liderança ou deixar elas bem a par da cultura e alinhados com a cultura? E eu acho que tudo começa pela autoconsciência. Eu fui numa palestra do Barrett tem uns 6 meses, que ele falou que daqui a pouco a gente não vai ter mais programas de liderança, a gente vai ter programas de autoconhecimento. Porque tudo começa pelo seu autoconhecimento e de você conseguir olhar para si, entender o seu momento, para que você não, de alguma forma, coloque o time numa situação por uma questão pessoal ou de um momento, né? Ou até mesmo como é que você olha os seus gaps e se completa com o seu time, como é que você convida o seu time a te
ajudar a subir um degrau. Aham. Todos os times que trabalharam comigo, né? Eu falo muito, brincava com eles assim, que eles me fazem. Uhum. Eu não faço nada sem um time. Sim. E eu acho que a liderança, ela precisa ganhar esse nível de consciência. É. Sim. Porque ônus e bônus do papel. O líder, ele é muito solitário em muitas vezes momentos da carreira, Uhum. né? E acho que quanto mais você sobe pro topo da pirâmide, mais solitário você fica. Sim. Mas quanto mais você cria uma relação de confiança e uma longevidade de gestão dos seus talentos, muito melhor. Uhum. Porque aí você consegue garantir uma continuidade de um trabalho bem construído, Sim. com consistência e que garanta uma cultura validada pela organização, que não é uma cultura de parede, Uhum. que é uma cultura vivida. E que também não seja uma cultura de cada área ter uma cultura, né? Que Uma realmente seja subcultura uma ali. subcultura, né? Seja uma cultura que todos realmente compartilham da mesma. E né? aí, para mim, vem os processos Uhum. de avaliação, por Sim. exemplo. Onde a gente garante, onde a gente consegue nivelar no limiar, assim, que todo mundo tá na cultura. Dentro dos processos de avaliação. E aí é onde eu falo que a cultura, ela tem que ser soberana, É. né? Assim, não dá para aceitar, por exemplo, dentro de uma cultura que a gente preza o jogar junto, trabalhar em time bem, uma pessoa que anda sozinha. É. Então, por mais que ela entregue um resultado incrível, essa cultura, ela precisa ser soberana muitas vezes. E eu acho que esse é um pouco do desafio dos RHs Com hoje em dia. certeza. Conseguir provocar os times, as lideranças, os CEOs das organizações para falar assim, se a gente quer essa cultura, a gente não pode aceitar esse tipo Isso, de comportamento. Verdade. Sim. Ele pode ser perfeito, entregar um resultado de milhões. Mas por quanto tempo e a que custo? É. Porque quando a gente começar a colocar essa conta, essa matemática para acontecer na prática, talvez a gente repensa uma série de decisões que a gente quer. É. Ô, Fabi, você comentou muito bem sobre, às vezes o líder entrega, mas o time não consegue chegar no final, né? Deixa mortos e feridos ali pelo caminho. E uma das coisas que a gente gosta é de dar exemplos para nossa audiência e tudo mais. Como que você daria de dicas, seja para o RH ou para os líderes, para perceber que está acontecendo e o que eles poderiam fazer para, tem algo errado, a gente precisa ajustar aqui, sabe? Porque muitas vezes eu acho que né, o dia vai passando, vai acontecendo e essas coisas não são capturadas e aí o pessoal entra em burnout, as pessoas querem sair da área, né? Como que você vê isso? Eu acho que, assim, o RH, ele tem cada vez mais, eu fico muito contente com isso, ser apoiado em dados para conseguir ter um panorama melhor. Monitorar, né? Monitorar o que está acontecendo, né? Então, acho que tem... a gente... Eu tava tendo essa conversa com uma ex-chefe minha que falou muito bem sobre isso. A área de recursos humanos, até pela nomenclatura em si, por muitos anos absorveu uma responsabilidade que era do gestor para uma entrada mais estratégica e a gente acabou virando assim, responsável por um tema que não é nosso. Sim. E acho que até o nome não ajuda nesse lugar, porque nós somos o meio do caminho, a gente é o ferramental, a gente vai assessorar, a gente vai dar a melhor consultoria possível para uma melhor tomada de decisão, mas a responsabilidade do dia a dia é do gestor. Verdade. Então, o que tem que nos apoiar para até dar uma recomendação mais acertada? Dados, né? E nada, obviamente, vai tirar o aspecto humano de uma boa conversa. Então, hoje eu falo que, assim, eu olho muito para turnover, eu olho muito para índice de engajamento, eu olho muito para retenção. As pesquisas também, né? Pulso, clima. Outra coisa que a gente tem se provocado na comunidade de RH olhar, né? O crescimento interno. Quanto que eu estou buscando do mercado? Quanto que eu estou desenvolvendo internamente? Perfeito. Será que eu preciso ter uma proporção de só buscar gente do mercado? Buscar é importante. É importante a gente renovar, trazer pessoas com repertórios, histórias diferentes. Mas e as pessoas de dentro de casa? A gente está olhando para elas também? A gente está conseguindo criar
avenidas para crescimento dentro de casa. Então, eu acho que tem sim um olhar do RH muito grande para crescimento, para engajamento, para turnover, para rituais com a liderança de conversa sobre isso, né? Então, a gente ter momentos no ano para falar de gente e que eles sejam muito bem marcados, ele é fundamental. Porque no final do dia é o que eu falei, o maior asset das companhias são as pessoas. Quantas vezes a gente está parando no ano para ter uma conversa de qualidade sobre gente? Sobre o que está acontecendo na organização, sobre por que as pessoas estão indo embora, sobre também por que as pessoas estão ficando. E tem muitas ferramentas para isso, né? Tem uma boa stay interview que vai contar que esse gestor tem que conduzir com o time. O que te faz ficar? Mas o que te faz ir embora? O que você precisa de mim? Você acha que das suas habilidades você está dando o seu máximo de potencial? Onde você gostaria de trabalhar? Você vê que as pessoas não têm mais essas conversas, as pessoas entraram no dia a dia e pararam de ter conversas sobre o que importa para as pessoas, que é o que vai garantir a longevidade, que vai garantir sustentabilidade. Então, acho que o RH tem um papel importante de reunir esses dados, de conseguir ser mais consultivo estrategicamente, de conseguir olhar para uma situação e levar sugestões de mudança. Às vezes a pessoa está com uma estrutura errada, às vezes a pessoa está com uma pessoa errada numa posição que ela não vai bem mesmo. Então, vamos mudar ela de posição? E a gente consegue isso via dados, a gente consegue isso com uma boa conversa. Mas a liderança tem que se responsabilizar. Porque senão virar tudo culpa do RH, e aí também não é bem por aí, né? Sim. Acho que sim, a gente tem uma responsabilidade enorme de dar dados, informação, de ter uma gestão mais estratégica. Até questionar, às vezes, e aí, tá tudo bem? O que você pode entregar mais? O que tá acontecendo? Assim, saíram 3 pessoas da sua área nos últimos 6 meses. O que você acha que pode estar acontecendo? Sim. Tá faltando sistema? Tá faltando recurso? O que pode ser? Será que você tá bem dimensionado? Sua estrutura tá muito júnior ou ela tá muito sênior? Vamos entender. E aí eu acho que a gente muda completamente o papel do RH e a gente começa a trazer de fato uma sustentação estratégica sobre a perspectiva do pilar gente. Que se a gente for olhar os SG&As, os PNLs por aí, é o maior. Se não a primeira, a segunda conta, assim. Exatamente. E aí, eu acho que até numa visão meio idealizada, né, da relação ali líder e RH, eu acho que a gente também deve passar a empoderar esse líder com os dados de pessoas para que ele chegue a acionar o RH para falar, olha, opa, tem um dado aqui na mão que tá me falando alguma coisa, eu talvez não sei como agir. E passar com que o líder acione o RH estrategicamente e não espere, talvez, que o RH leia os dados para ele e venha contar que, olha, tem um problema aí nessa área, caso você ainda não tenha percebido, né? E eu acho que é um processo, assim, de transformação. E eu acho que tudo começa pelo time de RH, sim, porque a gente não ocupava esse papel e a gente quer ocupar. E para ocupar, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, eu acho que tem uma responsabilidade nossa de ser o agente transformador dessa mudança que a gente quer que as companhias recebam, né? E também para que a gente se empodere cada vez mais dessas informações no geral e comece a ser mais preditivo, que comece a usar de tudo que a tecnologia tem de bom para nos oferecer para se antecipar ações, né? Eu acho que quando a gente conseguir entender esse papel mais estratégico, uma parceria de negócio, um alinhamento com o time, tudo flui melhor. Eu acho que essa mudança, ela naturalmente vai acontecer, porque a gente tem olhado cada vez mais para as pessoas, né? Eu acho que a pandemia abriu, acho que foi muito ruim o que aconteceu, mas ela deu para o RH um empoderamento muito grande para a gente falar mais sobre a humanização, sobre o cuidado com a saúde mental das pessoas, sobre o cuidado do que a gente, enquanto empregador, está oferecendo de valor para essas pessoas, que isso vem mudando. Se antes as pessoas estavam aqui por salário, putz, já foi muito importante, já foi a razão top 1. Hoje as pessoas querem um work-life balance, hoje as pessoas querem também salário, mas elas também querem uma relação de confiança, um acreditar de propósito. E isso tudo é responsabilidade, tanto da liderança, mas também de um apoio de um RH que consegue ajudar o líder a se comunicar, a se preparar para esse tipo de conversa e para esse tipo de processo. Sim. Até entrando um pouco nesse ponto,
A gente vive foi um dos temas de um dos episódios, que é a questão da conflito de gerações, né? A gente tem várias gerações, né, no ambiente de trabalho. Uhum. E gerações mais novas querem participar, receber feedback, talvez as mais que já estão no mercado há mais tempo, não tem muito essa questão do feedback. Como que você vê? Aí você também falou muito de comunicação e eu queria que você explorasse essa questão. Como que essa, talvez, falta de comunicação, por um lado, né, uns estão achando que estão comunicando o suficiente, outros querem mais comunicação. Como que isso pode atrapalhar, impactar no engajamento e para formar essa cultura aí de Eu resultados? acho que primeiro, assim, dentro de uma relação e das divergências que podem acontecer nos conflitos geracionais, e eles são muitos, Aham. né? Eu acho que tem um papel da empresa de ir acolhendo, porque essas são as lideranças do futuro, e o que que a gente precisa fazer para desenvolver esse time no que a gente acredita que eles têm de bom e Aham. potencializar. E no que a gente ainda não acredita que está tão conectado com o modelo da organização e desenvolver. Sim. Então, essa conversa e essa transparência, ela precisa acontecer para que ele tenha clareza. Olha, essa provocação sua é muito bacana e a gente quer potencializar. Mas tem algumas coisas que as companhias ainda precisam manter um certo tradicionalismo. Aham. Não é tudo, mas assim, né? Se você tem um jogo muito bem combinado, ó, você tá vindo trabalhar pra mim? Ó, tá tudo bem você fazer home office, você ter um horário flexível, mas eu preciso contar com você em determinados momentos, eu preciso que você esteja presente em alguns ritos. Uhum. Tudo que é combinado não sai caro. Então, eu acho Sim. que uma boa conversa, bons objetivos estabelecidos, né? A clareza das metas, o que que eu preciso que você faça, ele tende a diminuir o nível de conflito, Uhum. né? Então, se você tem clareza do que você precisa entregar, principalmente o como você precisa entregar, Uhum. e os combinados dos ritos com a liderança, dificilmente o conflito geracional ele vai aparecer, porque você já combinou do É, começo. O que não dá é para você vender uma coisa da organização que perfeito. ela não acontece, porque é o que frustra É essa incoerência, né? geração que Exato. tá chegando, É, né? A gente vai lá, conta uma história maravilhosa no LinkedIn, e aí chega e realidade. não é nada daquilo. Uhum. Isso gera frustração, com razão, porque a gente vendeu uma ideologia que a gente não pratica. Sim. Então, se você tem um líder que é referência, que é role model para o processo que você quer dentro de casa, tudo é conversado, tudo é negociável, Uhum. Uhum. É. né? E eu acho que essa geração, ela também vem mais, eu falo que ela é mais livre, então ela Uhum. consegue hoje muito mais questionar um gestor, Sim. que na nossa geração era muito mais difícil você provocar o seu gestor, não, não concordo com o que você está falando. Uhum. Então ela também abriu espaço para um diálogo mais frequente, para um diálogo mais aproximado. Então isso é muito positivo e a É. gente tem que aproveitar O esse. melhor de todas as gerações e colocar ali dentro da cultura, né? Exatamente. Agora, Fabi, quando a gente fala de cultura de resultado, a gente também ouve um outro lado da balança que talvez seja a competitividade que pode aparecer Uhum. em relação a isso, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ser? Como é que a gente traz essa dose para a gente não trazer essa questão de competitividade para dentro da organização ou passar a ver a cultura de resultados de uma maneira negativa? Eu acho que você tem muitos ferramentais para você evitar. Eu acho que, por exemplo, a gente ter uma ferramenta de feedback contínuo e colaborativo, integrativo de uma companhia como um todo é muito legal. É Legal. muito bom quando eu não preciso de um momento formal para dar um feedback para um colega que eu fiz uma reunião, mas que eu quero reconhecer que ele foi muito 10 comigo, ele foi muito parceiro comigo numa reunião. Ele nem eventualmente é meu par, ele é uma pessoa de um outro time. Então, você dá ferramentas para que isso seja uma constante transversalmente na organização, você tira um pouco desse viés de competitividade, porque todo mundo tem seu lugar ao sol, todo mundo tem momento para ser reconhecido, Sim. né? Acho que isso ajuda bastante. Eu acho que a gente ter clareza dos critérios, do que faz uma pessoa ter algum tipo de reconhecimento Sim. é fundamental, Transparência nesses porque critérios. aí você
não é que não existe uma competição, mas pelo menos você consegue tangibilizar e comunicar muito bem para a organização, porque que muitas vezes tratamos os diferentes de maneira diferente, né? A gente, obviamente, quer dar toda a possibilidade para que todos tenham mesmas oportunidades. Eu acho que essa responsabilidade a organização ela tem que ter, sim. Mas no momento do reconhecimento, a gente precisa contar o porquê. Não pode ser uma grande surpresa porque uma pessoa recebeu um reconhecimento, uma promoção, um mérito. A gente tem que ter transparência, ter clareza do que é um critério, do que faz essa pessoa ter um resultado melhor ou pior. Né? Você ter uma gestão de acompanhamento em que todo mundo participe, de alguma forma consiga contribuir para um plano de ação que muitas vezes ele é coletivo, muitas vezes ele é individual e vai depender muito da situação. Mas tem caminhos, né? E eu acho que a clareza de um critério, de uma transparência, do que faz a gente tomar uma decisão para um lado ou para o outro, ou até mesmo quando a conversa ela vai para um lugar ruim, tá? Decidimos fazer um desligamento por alguma razão. Sim. Nunca deveria ser surpresa para ninguém. O que a gente vê aí de conversa que, nossa, fui desligado, não sei nem por quê. E você sabe que se a conversa ela é frequente, tá muito claro, às vezes até a pessoa toma decisão antes de, né? Toma decisão antes. Realmente eu tô no lugar errado, não gosto de fazer isso, eu não tenho as competências para fazer, e ela se recoloca. E até quando, por exemplo, a gente tá... Vamos lá, 2023 foi um ano super difícil para todas as empresas, uma economia super justa, assim, quantos layoffs a gente não viu aí no LinkedIn bombando no ano de 2023? Até para esse processo, quando a empresa ela precisa tomar uma decisão difícil, vamos ser transparentes com a tomada de decisão. A companhia está num momento delicado, a gente está tomando a decisão, a gente está enxugando o quadro. Então, assim, a companhia ela minimamente ajuda promover uma saída mais humanizada no sentido de, não é esse negócio, vamos dar um presentinho pro colaborador, mas não, vamos se conectar com outras companhias do meu segmento, nessa hora ninguém é concorrente. Olha, eu tô fazendo um ajuste de quadro aqui, eu tenho essas pessoas, tem boa performance, divide. Vamos fazer uma economia circular, assim, de pessoas ser bacana para todo mundo. E eu acho que muitas vezes a gente perdeu como RH, e eu falo porque eu tento me policiar bastante de me conectar com outros RHs de mesmos segmentos para que a gente consiga fazer, né, uma troca de talentos saudável, porque o mercado tá aí para isso também. Então, como é que a gente organiza isso? Acho que é fundamental. Sim. A gente falou de competitividade e lá no começo eu lembro que você falou, é importante a gente testar, ver o que funciona. Como é que você vê a relação do aprendizado contínuo com a cultura de resultados? Cabe, ou seja, a cultura de resultados não é acertar a todo momento. Cabe. Tem que caber. Eu acho que não existe uma companhia hoje que não vai, em algum momento, precisar ter um aprendizado rápido para resolver um tema. Então, quando a gente pensa na cultura de resultado, né? O que a gente vai fazer para resolver o problema de 10 minutos atrás para a próxima hora? Né? Então, ela tem que existir, mas eu acho que tem que ter muito espaço. A gente tem que perder o medo de errar. E de tratar o tema do erro, né? Assim, tomamos uma decisão equivocada. Tá tudo bem, o que a gente aprendeu com isso? A gente precisa começar a olhar para esse processo de aprendizado com um copo mais cheio do que meio vazio, né? Então, o que essa decisão me ensinou enquanto companhia? O que ela me trouxe de aprendizado para eu não cometer no futuro? O que ela me trouxe de aprendizado que eu também vou trabalhar neste instante para que a minha organização tenha clareza do porquê que a gente tomou uma decisão e agora a gente está tomando outra. E você fazer disso um grande processo contínuo de conversas constantes, né? Até porque hoje o que mais vai acontecer é uma companhia tomar uma decisão, mudar a decisão, porque o mercado mudou, porque a tecnologia entrou. Muito se fala, né? Vamos falar de inteligência artificial. Tava conversando, fazendo uns testes no chat GPT. Toda a resposta que você precisar
Você Tem encontra lá. no chat GPT. Então, assim, a chance das pessoas irem para um caminho mais fácil é muito grande. Mas só na prática que a gente vai saber se uma recomendação de internet funciona ou Funcionou. não. Exatamente. Então, a gente vai precisar equilibrar e a gente vai precisar abraçar o que a tecnologia nos traz de bom. A gente vai precisar abraçar essa relação de faz, errou, acerta de novo, corrige rapidamente. Agilidade para corrigir. Agilidade para corrigir, porque aí a gente move muito mais uma organização, a gente coloca muito mais repertório nas mochilinhas dos colaboradores, dos líderes, da organização, para que a gente construa um futuro melhor. Legal. Eu tenho duas perguntas ainda. Uma é sobre qual o perfil, as competências que um líder tem que ter para ele estar mais aderente a uma cultura focada em resultados, né? Igual a gente falou, o líder ele é fundamental nesse processo de desenvolver pessoas, entregar resultado, propor, Perfeito. discutir estratégia. Então, quais são as características que é importante ele ter ou ele se desenvolver? Eu vou começar com alta performance, né? Eu acho que um bom líder tem que prezar por esse processo de alta performance. E alta performance não é matar o time, não é esfolar o time, né? Mas é ter uma orientação a resultado, que ela é importante, até porque o resultado vem a partir de uma série de ferramentas e metodologias de gestão que, se bem implementadas, ela é muito positiva. Então, acho que você tem que ter uma cultura de alta performance. Acho que a liderança tem que ter uma comunicação muito boa, né? A liderança tem que ter um olhar de estratégia / planejamento importante para que a liderança crie os ritos necessários para trabalhar os temas internamente todos os dias, né? Então, não dá mais para aceitar uma liderança que não tem um one-on-one, ou uma staff, ou é necessário. Precisa ser toda semana, ser todo mês. Isso aí vai de organização, né? Mas eu acho que ela tem que ter um olhar de estratégia, de planejamento. Falei, né, da alta performance, falei da comunicação, falei da estratégia do planejamento. Acho que ela precisa ter um trabalho de autoconhecimento muito grande. Perfeito. Porque eu acho que a partir do autoconhecimento, isso ajuda a impulsionar muito. E também um lugar de propósito, né? Conseguir trabalhar o propósito muito de maneira clara. E aí isso não é só comunicação, né? Mas é ter um lugar de transparência, de direcionamento muito grande. E que ela consiga transitar, né? Eu acho que a influência no papel da liderança ela é fundamental. Porque para baixo é muito fácil fazer. Mas quando você vai para os lados, você vai para cima, ela tem um desafio ainda hierárquico, institucional. Sim. Então, o trabalho da influência é muito importante para que a gente consiga transitar em todos os lugares. Legal. E a minha outra pergunta é o seguinte, né? Eu te acompanho há algum tempo e você sempre entrou em empresas onde estava construindo, né, cultura, modelos, ou reconstruindo, né, ajustando. E a gente, igual eu falei, a gente tem muita gente que nos acompanha porque está com um desafio de construção de alguma coisa. Então, para essas pessoas de gestão que ou entraram na empresa ou já estão numa empresa, mas sentem falta de construir uma cultura de resultados que seja sustentável, né? Quais são as dicas ou passo a passo, né? Macro passos, o que olhar primeiro, o que fazer depois, para eles terem um norte por onde começar, né? Eu falo que a gente começa pela cultura mesmo, assim, né? Quais são os valores, quais são os princípios que essa companhia acredita, porque senão a cultura mata a estratégia e vice-versa. Então, acho que primeiro ponto, né? Acho que ter clareza do que é esperado dessa organização à luz de valores, o que a companhia acredita. O que a cultura pra hoje, onde ela quer ir, né? Então, missão, visão, valores. Tá bom. Temos clareza disso? Passo 2. Vamos olhar para as pessoas. Então, as pessoas representam essa cultura? Elas têm esse DNA nelas? Sim. Que bom. Não. Dá para desenvolver? É possível desenvolver? Se sim, vamos trabalhar no desenvolvimento para que essas pessoas, né, e principalmente essa liderança, ela
transmita o que a gente precisa, né? Consiga trazer uma visão de curto, de longo, de médio e de longo prazo para o time, maravilhoso. Uhum. Terceiro, ferramentas, Uhum. ritos, metodologias que vão ajudar a gente a transformar a estratégia e junto com as pessoas no resultado que a gente Perfeito. espera. Então, passo nesses Bem, três bem grandes... didático, Bem bem didático, bacana. bem legal. É isso mesmo que a gente queria, porque às vezes você chega na empresa, tem tanta coisa para olhar, mas assim, qual que é a construção que tem que ser feita, né? Acho que ficou muito legal do jeito que você colocou. Sim. E uma coisa que eu falei ontem pro meu chefe, né? Falei, a gente precisa aprender a fatiar os problemas. Às vezes a gente chega num lugar e quer resolver tudo de uma vez. E a gente não resolve tudo de uma vez. A gente precisa também ter um olhar de fatiar os problemas, priorizar os problemas. Sim. E sempre com um olhar muito colado na cultura. Porque Sim. a companhia, ela é mobilizada por pessoas. E se a gente fala uma coisa e faz outra, a gente perdeu as Perde. pessoas. Sim. Exato. Fabi, que papo gostoso sobre cultura de resultados, assim, enriquecedor. Acho que trouxe tanto uma didática, até como um pouco da sua trajetória e da sua visão ali de vivências. Acho que foi bem rico trazer isso para os nossos ouvintes aí, para quem acompanha a gente. Queria agradecer sua participação aqui no Mereu Talks e deixar um espaço para você compartilhar com o pessoal seus contatos. Como é que faz para te achar, quem quiser trocar mais figurinhas aí com você? Bom, primeiro, obrigada, pessoal. Tô muito feliz de bater esse papo. Me chamem sempre, eu adoro. Com certeza. E, pessoal, se a gente também quiser trocar uma ideia sobre esse tema ou sobre outro tema de recursos humanos, eu tô super à disposição. Eu adoro essa troca constante. Eu falo que o lugar que a gente mais aprende é na troca, né? O que eu tenho na minha mochilinha, o que você tem na sua e o que a gente vai somando. Então, me procurei no LinkedIn, eu tô como Fabiana Meirelles. Então, só me chama lá, me mandar uma mensagem. Tô super à disposição. Obrigada, pessoal. Que a gente troque muitos mais papos aí sobre os Com temas de certeza. gente. Nós que agradecemos, né? A gente te acompanha, sabe que você tem construído várias histórias brilhantes ali, Obrigada. vários desafios legais, e queria te agradecer por essa generosidade realmente de estar aqui compartilhando, construindo conteúdo mesmo para a gente inspirar várias pessoas que estão do outro lado. Então, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Fabi. Obrigada. E pedir para vocês também seguirem a Mereu nas nossas redes sociais, seguir a gente no Spotify, no YouTube e acompanhar aí os próximos episódios do Mereu Talks dessa terceira temporada. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.